Chamo-me Vasco Lourenço, mais propriamente Vasco Correia Lourenço, e estou a falar sobre a minha participação no 25 de Abril, em todo o processo do 25 de Abril. Como na outra parte já tinha dito, fui para os Açores depois de um processo cambolesco em que foi simulado o meu rapto, por acaso pelo Hotel Saraiva de Carvalho, para justificar que nós, transferidos compulsivamente, eram mais dois, até queríamos ir, que o movimento é que não nos deixou, raptou-nos para impedir que nós embarcássemos. Depois passei pela prisão, casa de reclusão da Trafaria, onde já contei alguns episódios interessantes, como o daquele de definir lá a um dos oficiais lá da casa de reclusão, que eu só tinha passado por ali uns dias para escolher a cama onde o ministro se ia deitar e, portanto, quando o ministro fosse para lá, ai dele se não o pusesse a dormir na cama onde eu estava. Depois, mais tarde, isso verificou-se, de facto. Por acaso, pude constatar que o ministro estava a dormir na minha cama mesmo. Cheguei aos Açores, já referi a minha primeira conversa com o almirante comandante-chefe, que se portou muito bem. Ele saiu de lá, saiu de Ponta Delgada, digamos assim, uma viagem de serviço a Angra do Heroísmo e ao Faial. Eu cheguei a uma sexta-feira, ele saiu na segunda-feira e teve que me entregar o comando do quartel-general a mim, que era o oficial mais antigo que lá ficava, de maneira que era uma situação kafkiana, eu transferido naquelas condições de estar a esfiar o quartel-general passados 2 dias de lá chegar. Fui surpreendido no dia seguinte a eu chegar pelo 16 de março, a intentona das Caldas que falhou, o que me deixou absolutamente desvairado, como é que era possível terem-se metido numa aventura daquelas e terem falhado. Não sabia bem, porque não havia informações do que é que estava a passar aqui, e é o Melo Antunes que no dia 22 portanto, de março chega a Ponta Delgada, também transferido para lá, e me sossega quanto ao facto de termos perdido aqui no 16 de março, mas isto continuar tudo em frente. Depois há um episódio, penso que ainda não contei, que eu recordo, porque a certa altura o Melo Antunes, que estava bem entrosado na sociedade açoriana em Ponta Delgada, ele tinha casado e tinha lá a família, tinha casado com uma açoriana de lá e viveu lá antes. Ele estava e diz-me, eu preciso de fazer aí um contacto com os oposicionistas, quero que eu vá para lhes dar algum alento e tal. E nós fizemos uma reunião e, de facto, passados uns bons anos, eu fui convidado para ir aos Açores a uma homenagem ao escritor, acho que era Dias de Mel, ao mestre Dias de Mel. E fui no aeroporto, quando cheguei estava à minha espera, cumprimentei, prazer em conhecer, e diz-me o homenageado, nós já nos conhecemos, sim. Eu estive numa reunião consigo e com o Melo Antunes, lembro-me muito bem dessa reunião. Então, e como é que é? E diz-me ele assim, não, é que depois da reunião nós olhámos uns para os outros e dissemos, isto agora com isto vai lá. De maneira que preparámos para intervir nos Açores. Havia 3 hipóteses, eu penso que não referi ainda a essa parte, havia 3 hipóteses que nós admitíamos, portanto, à partida dominaríamos, ocuparíamos, digamos, o comando, se fosse necessário prendíamos o almirante, se não fosse necessário não prendíamos, mas assumiríamos o comando de Ponta Delgada. Eu e o Melo Antunes, o quartel-general, depois tinha um outro capitão, era tenente, acho que ainda era tenente, que lá no regimento dos Arrifes, em Ponta Delgada, perto de Ponta Delgada, que assumiria o comando. O comandante da bateria de artilharia aceitou, eu dei-se as ordens que tu me deres sem
querer saber quem é que do outro lado nos está a dar as ordens, portanto, tu assumes o comando e eu obedeço às ordens, tudo bem. E depois havia, nós colocámos na altura 3 hipóteses, eu e o Melo Antunes. A primeira era que isso aqui corresse mal, e então se corresse mal, nós tentaríamos ocupar Ponta Delgada e fazer uma espécie de ultimato suicida do estilo: nós só largamos isto quando libertarem os militares do MFA que porventura tivessem sido presos. Depois havia a outra, que era a média, que era isto não se resolvia rapidamente e nós assumíamos o comando, dizemos Ponta Delgada, São Miguel já está com o MFA e, portanto, fazia o prato da balança pender para o nosso lado. E depois havia a hipótese, que era aquela mais interessante. O Melo Antunes chegou lá e disse-me: olha, nós descobrimos lá que o Marcelo Caetano, ou não, o Salazar, tinha um projeto de, se houvesse um problema grave lá em Portugal, no continente, fugir aqui para Ponta Delgada e depois pedir apoio aos aliados, inclusive aos Estados Unidos que estavam lá, para o ajudar a recuperar o poder. Nós admitimos que o Marcelo Caetano tivesse mantido esse projeto e, portanto, admitimos que ele tem de fugir para aqui para depois pedir. Precisamos estar preparados para o receber. E eu disse: bem, só exige uma coisa: quem vai comandar a força, a guarda de honra ao Marcelo, ao Presidente do Conselho, sou eu, porque nada me vai dar mais gozo do que ele chegar e eu depois telefonar ao hotel a dizer: olha, isso não te preocupes, já está dentro, já está resolvida a situação. Como eu costumo dizer, não ficámos na fotografia porque eles aqui resolveram rapidamente o assunto, prenderam o Marcelo e ele não conseguiu fugir para lá. Se é que mantinha esse plano, não sei se mantinha ou se não mantinha. O 25 de Abril não foi preciso intervir mesmo diretamente, porque as coisas estavam-se a passar aqui, nós íamos tendo informação, seguia pela rádio com o Alferes, que depois mais tarde foi jornalista, o David Lopes Ramos, que era o meu alferes lá e era o meu contacto com os noticiários, e que no dia 24 à noite, depois de jantar, depois de ter recebido o telegrama que a sogra do Melo Antunes recebeu com a informação do hotel, o texto em código que eu tinha mandado para cá: Tia Aurora segue Estados Unidos da América, que era para o local onde ia um avião a essa hora, 250300. Um abraço, primo António. Portanto, o que me interessava era o 250300. Eu, depois de jantar, neste dia 25, por acaso estava de oficial de serviço no quartel-general, não, estivemos a jantar os dois, vir-me para o Ramos: eu quero falar consigo a sós. Sim, senhor. E eu olho para ele e digo: sei lá, Ramos, você sabe rezar? E ele olha para mim e diz: mas, capitão, por que é que me está a perguntar isso? Porque se você souber rezar, eu mando rezar. E ele: não me diga que é essa noite. Vamos lá preparar as coisas. Pronto, ele depois, qual foi o papel dele? Foi ouvir a BBC, que era quem dava informação contínua e permanente sobre o que estava aqui a passar. Eu via a BBC, fazia-me relatórios e eu acompanhei tudo o que estava aqui a passar através das notícias que a BBC deu. Não foi necessário, portanto, intervir. No dia 26, no dia 25, o comandante fez uma reunião com os oficiais de Estado-Maior e não só, quer do quartel-general, quer das duas unidades. Eu disse qual é a sua posição e ele: vamos acompanhando o que está a passar, certo? E nós íamos acompanhando, preparados a atuar se fosse necessário. No dia 26, o homem ainda não tinha tomado posição, eu exigi uma nova reunião e com a reunião eu disse ao Sr. Almirante: hoje já devia ter tomado posição. Qual é a posição que você tem? E ele começa: bem, eu não sei,
o que é que se está a passar, eu não sei bem, não sei quem é que está por trás do programa, qual é o programa. Eu sei que há elementos que foram importantes no movimento que estão aqui, que era o Manuel Antunes. Eu olho para ele, foram não, são. Olha, para a sua informação, pegue lá o rascunho do programa. E estendei-lhe o rascunho do programa, que o Manuel Antunes tinha levado. E ele ficou, bem, defina-se, não nos obriga a atuar. Nós estamos a evitar fazer aquilo que provavelmente estão a fazer noutros sítios. O senhor só ainda não foi preso porque não é necessário. Pensamos nós, defina-se. E ele olhou e disse, bem, eu a partir de agora obedeço a toda e qualquer ordem da Junta de Salvação Nacional. Eu olhei para o Manuel Antunes, disse assim que sim, ele disse, sim senhor. Eu digo, Sr. Almirante, certo, pronto, a partir de agora obedece à Junta de Salvação Nacional. O homem daria, assim, 1 minuto ou 2, chega junto de mim, olha, desculpe lá, ponha-me em contacto com o posto-comando do MFA em Lisboa. Está bem. Telefonei lá para a telefonista, não havia telemóveis, portanto telefonei lá para a central telefónica. Olha, descubra-me aí o telefone do posto-comando do MFA e ponha-me em contacto com eles. Passado aí uns 10 minutos, lá veio a chamada, atende-me um major chamado Foitinho, nosso, e eu, olá, chama-me aí o Telo, não está, chama-me o Vitor Alves, não está, chama-me o Santos ou o Santos Suzano, não estão. Então, estás tu, então vou-te dizer a ti o que tens que fazer. Tu vais dizer aqui ao Almirante-Chefe, que a partir de agora passa a obedecer às ordens do Capitão Vasco Lourenço e do Major Manuel Antunes. Entendido? E ele diz um bocado do outro lado. Epá, mas estás aí tu e eu é que vou dizer isso aí. Tu é que pode... Epá, eu depois faço-te um filme, quando chegar aí faço-te um boneco para tu perceberes. Agora o que é preciso é, diz ao Almirante isso. Sim senhor, digo ao Almirante o que quiser. O Almirante tem aqui o posto de comando e tal. E eu ouvi só depois da conversa o que o Almirante dizia, não ouvi o que o outro dizia de cá. E eu ouvi ao Almirante, sim senhor, senhor Major, sim senhor, muito obrigado, estou-lhe muito agradecido, sim senhor, muito obrigado. Desligou, pronto, a partir dali, de facto, o homem, como eu digo, em termos assim, imagináveis, queria ir à casa de banho e vinha perguntar se podia ir à casa de banho. Não fazia nada que não pedisse, não fosse sob o nosso controle. Portanto, depois, a certa altura, há um episódio que eu recordo ainda com muita emoção. A certa altura o Manuel Antunes diz-me, epá, deixa-me ser a mim a ir tomar a sede da PDGS. E, sim senhor, vais, eu fico aqui com uma força, se for preciso, se houver problemas de telefones, e eu corro lá para se for necessário alguma coisa. Passados 10 minutos, o Manuel Antunes telefona-me, podes vir, não há problema nenhum. A sede da PDGS ficava no largo da praça da cidade, que é o maior largo de Ponta Delgada. Eu cheguei, aquilo, o edifício fazia assim esquina, a rua que desembocava no largo. Cheguei, já havia uma multidão, ainda ajudei alguns populares a arrancarem aqueles postes de estacionamento privativo da PIT, tinha lá um estacionamento, e os gajos estavam a arrancar e eu ajudei a arrancarmos aqui. E depois subi ao primeiro andar, onde estavam as instalações da PIT, os PITs tinham as armas, um bocadinho em cima da secretária e tal, e vamos à janela e o Manuel Antunes dizia-me com lágrimas nos olhos, pá, nunca julguei possível assistir a isso. Estar em Ponta Delgada, nas praças da cidade, com a praça, com uma multidão aí de 4.000 pessoas, a maior parte jovens, todos a gritar vivas à liberdade. Eu nunca julguei isso possível. Portanto, isso tocou-me profundamente. Depois, ainda nesse dia 26, já à tarde, era preciso tomar conta das instalações da Legião Portuguesa. O tipo da Legião Portuguesa era um coronel que tinha sido meu parceiro a jogar paredes. Eu tinha conhecido
Um mês e pouco lá estava, perguntei, não há aqui quem joga o bridge, indicaram-me esse Coronel, dado como o melhor jogador do bridge, de Ponta Delgada. Eu disse, se você é o melhor jogador, desgraçados dos outros que jogam muito pouco bridge. Mas o que é facto é que tinha feito uns torneios com ele e telefonámos e dissemos, prepara as instalações, porque vou aí para receber as instalações. Ele preparou as instalações, sabe? Eu cheguei e, então, eu estou muito preocupado, dizia-me ele, é com o guarda das instalações. O guarda vive aqui, tem 2 filhos, ou um filho, não tem para onde ir viver, e não sei o quê, como é que vamos fazer? Estou muito preocupado com ele. E eu digo-lhe assim, olha, para já, a minha responsabilidade, o guarda continua a viver aqui com a família. Depois, com o tempo há de se ver, a responsabilidade passa a ser do almirante, comandante-chefe, depois havemos de ver qual é a solução encontrada. Mas para já o guarda fica aqui. Agora vamos lá, entregue-me as instalações que eu estou com pressa. Chegámos a uma sala, um gabinete, aqueles quadros que estão ali na parede são meus, eu podia levá-los ou não? Homem, tudo aquilo que for seu, você deve, não me pergunte, é seu, leve. O que cá deixar, a seguir já não pode vir buscar. Agora, o que for seu, você deve. E nisso apareceu um miúdo, tipo, com um aspecto mais faminto e esfarrapado do que o normal, claramente. Que era para impressionar, claramente impressionar. Que era o filho do guarda. E ele dizia, mas o guarda, eu estou preocupado é com o guarda. E eu, a certa altura, chateei-me e digo, homem, você naturalmente nunca na vida se preocupou com o guarda e com a família do guarda. Agora está preocupado para quê? Para impressionar, para ficar bem. Eu já lhe disse, que o guarda continua aqui com a família. Depois, mais tarde, se verá, há de se resolver, mas para já fica aqui com a família. Ou você acha que nós fizemos o que estamos a fazer para pegar uns desgraçados e obrigá-los a ir dormir debaixo de uma ponte? Não, o guarda fica aqui, Depois logo se vê. E depois tem um comentário que diz assim, se fosse ao contrário, seria bem pior. Se fosse ao contrário, se fossem vocês que estivessem a fazer isso, seria bem pior. E o homem olha e diz-me assim, mas Clemente, não, se fosse ao contrário, nós também os trataríamos bem, não sei o quê. E eu digo assim, veja o que acabou de se passar no Chile. Tinha sido o Chile do Pinochet, tinha sido há relativamente pouco tempo. E aí o coronel começa-me a tremer e diz, não me diga que me vai mandar fuzilar, não me diga que me vai mandar fuzilar. E eu, mas quem é que já falou de fuzilamento? Está a ver como vocês estão com os macaquinhos na cabeça? Eu já falei em fuzilamento, alguns, você está doido. Vocês, se fossem vocês, estavam a fazê-lo, mas nós não fazemos. Deixa descansar. Vai, entregue-me lá rapidamente as instalações, quando me der as chaves, eu levo as chaves e depois você tem que se haver com o quartel-general mais tarde, porque eu vou embora. E depois diz-me assim, eu quando me despedi, olha, eu tenho lá a medalha que nós ganhamos no último concurso, você não recebeu na altura, eu recebi as 2, tenho lá a minha, mas fico com as medalhas, quero lá saber da medalha. E depois olhou para mim e digo, eu já vi logo que isso estava para acontecer, porque você disse-me que não ia cá estar muito tempo. Pois, de maneira que regressei no dia 29, portanto, vou-me despedir do almirante, vou-lhe agradecer a forma como ele se tinha comportado, porque no meio disto tudo, eu a certa altura, quando estava lá, fui lá recebido pelo almirante uns quesitos de um processo disciplinar que me estava a ser feito, visando a minha expulsão do Exército. E, portanto, era na região militar de Lisboa que estava a ser feito o processo e eu sou chamado para responder ao processo. E eu disse, desculpe lá, a região militar de Lisboa não se pode corresponder diretamente com o Comando Militar dos Açores. Tem que vir através do Estado-Maior-General, de maneira que assim não se importa. Diz à região militar de Lisboa que se quiserem fazer quesitos, que façam através... Sim senhor, diz o almirante, diz ao seu chefe de Estado-Maior, diga lá isso. 2 dias depois o almirante chamou-me, Sr. Capitão, eu quero pedir, por favor, responder aos quesitos. Ontem foram 4 ministros
que me telefonaram pessoalmente a chatear porque eu estou a criar entraves ao Estado e não sei o quê e tal. Mas responderam aos quesitos. Quando é que tem que ser o máximo o tempo da resposta? Dia 27 de Abril. Ok, ou antes disso eu respondo. Cheguei lá ao meu gabinete e escrevi aos seus quesitos, caguei. O oficial frontal. E chego junto do Mano Antunes, mostrei-lhe aquilo e disse: estás doido, pá, tu estás maluco. Então, os gajos ficaram convencidos com o 16 de março que nos arrumaram. Tu vais dar uma resposta dessas, os gajos veem logo que nós continuamos não sei o quê, pá. Epá, não podes responder assim. Está bem, pá. Chamei lá o aspirante que era advogado e era o homem da justiça lá do quartel-general, aspirante Luciano. Mas sei lá, eu quero dar essa resposta. Você põe a mim uns termos jurídicos para eu dizer a mesma coisa sem usar esses termos. De maneira que, no dia 27, eu fiz lá a coisa e fui ao Almirante. Almirante, tenho aqui dar a minha resposta aos quesitos. Mas agora não é preciso, mas eu faço questão de entregar. Passados uns anos, numa visita aos Açores, quem estava lá comandante militar era um capitão de Abril, por acaso, tinha-se metido, estava nas Caldas e meteu-se no 16 de março, e esteve preso, o Matos Coelho, que me diz: epá, tenho aí um documento assinado por ti que te vou entregar. Descobri há dias, guardei para um dia que estivesse contigo, e tenho hoje aí nos meus arquivos essa minha resposta, já em termos menos vernáculos, essa minha resposta ao Almirante. No dia 29, no dia 28, portanto, eu embarquei lá, era aí meia-noite, portanto, meia-noite eram aqui já 2 horas da manhã. Não, embarquei às 10 da noite lá, eram aqui já meia-noite. Depois, porque havia 2 horas de diferença, cheguei aqui às 2 e pouco da manhã, do dia 29. Fui-me despedir no dia 28 do Almirante. Sr. Almirante, eu quero lhe agradecer da forma que você se comportou, acho que se comportou bem e, portanto, eu só tenho a agradecer. E ele diz-me assim: ó, Sr. Capitão, o senhor tem um feitio muito tramado, sabe? O senhor tem um feitio muito difícil. E eu olhei para ele e disse assim: ó, Sr. Almirante, eu vou fazer uma aposta consigo se o senhor quiser. Eu não sei o que é que se passou nos outros sítios, faço ideia. Mas eu estou convencido que em muitos outros sítios passou muito pior e as pessoas que estavam no seu lugar foram muito mais maltratadas do que nós o tratámos aqui. Ah, pois, não sei o quê e tal. Passei, despedi-me, vim, passados uns anos, o Almirante Rosa Coutinho, a Armada faz-lhe um processo para os expulsar na altura, isso depois do 25 de novembro. Quem é que é nomeado para fazer este processo? Esse Almirante, que me pede para eu o receber e para, se eu queria testemunhar. Sim, senhor, estou a defender o Rosa Coutinho. E ele vai, eu estava na altura o comandante da região militar de Lisboa, ele vai ao meu gabinete, prazer em revê-lo, não sei o quê, e eu digo assim: ó, Sr. Almirante, lembra-se da conversa que nós tivemos quando eu me despedi de si? Perfeitamente. E então o que é que me diz? Só tenho que vos agradecer. Só tenho que vos agradecer a maneira como vocês me trataram. Cheguei aqui, pá, estavam à minha espera, como já disse, a minha mulher, os meus irmãos, o Telmo e a mulher, o de Santos, o Rui Rodrigues, que foi quem tinha ocupado o aeroporto, e o Avelino Rodrigues, um jornalista amigo, que tinha sido meu capelão nas Caldas da Rainha, e portanto tinha uma amizade com ele já um bocadinho forte, e depois foi consolidada. Cheguei e tal, e quando o hotel, diz-me o hotel: pá, fizeste-me cá muita falta, pá, se cá estivesse ias comandar aí uns grupos que falharam as missões, que tinham sido os dois janeleiros. E eu olhei para o hotel e digo ao hotel: se eu cá estivesse, naturalmente eras tu que me estavas a comandar grupos para mim, porque eu é que era o responsável operacional e fui substituído por ele quando fui para os Açores.
epá, mas contigo correu tudo bem, comigo não sabe como é que irei correr, dá cá um abraço, pá. E pronto, enfim, depois não gostei, porque no caminho para a minha casa, a minha mulher começou a contar aquilo que tinha assistido ali. E disse, a mulher do hotel, a fazer queixas que o hotel é que tinha feito tudo e o Vítor Alves é que aparecia na televisão. E eu digo assim, pá, mas isto já está assim, ai meu Deus, como é que é possível isso, pá? Essas intrigas, essas coisas. De maneira que no dia 25, 29, era perto do meio-dia, cheguei, fardei-me, fui para a Cova da Moura, onde estava o posto de comando. Senti pela primeira vez, vinha de carro, mas senti que quando me cruzavam com população que viam um capitão fardado, e já estávamos transformados quase em heróis, e eu senti que havia de facto já uma maneira de estar da população para connosco que se tinha alterado claramente do que era antes do 25 de Abril. Cheguei ao posto de comando à Cova da Moura e, primeiro, eu tive a sensação de que a guerra em que estava a entrar não era a minha. Porquê? Eu conhecia todos os que estavam envolvidos na conspiração. A responsabilidade da ligação, a estrutura operacional foi montada por mim, eu conhecia-os a todos, fartei-me de andar a correr o país e ali no posto de comando havia mais desconhecidos para mim do que conhecidos. Que é isto? Por outro lado, o 25 de Abril tinha sido um ato essencialmente protagonizado pelo Exército. E eu vi mais azuis do que verdes. Isto é, vi mais fardas da Marinha e da Força Aérea, que eram azuis, do Exército, que eram verdes. E eu digo, mas essa guerra não é minha, eu estou aqui numa guerra que é diferente. E depois fui confrontado, logo no primeiro dia, fui confrontado com situações que me mostraram que não tinham preparado o dia seguinte. O pessoal, a minha FIA, não tinha preparado o dia seguinte. Eu posso dizer que tomou uma atitude que ajudou a menorizar o facto de não se ter preparado o dia seguinte, que foi a apresentação de um programa político, que foi fundamental para o programa do MFA, foi fundamental para que o processo pudesse consolidar e ser como foi, mas não preparou o dia seguinte. E estava claramente a deixar que os finalistas tomassem conta da situação. Primeira cena logo, que eu chego, aquilo estava o posto de comando, portanto as salas de operações, não sei o quê, estavam no primeiro andar, eu subo ao primeiro andar, primeira cena. Vejo um capitão, por acaso, tinha sido preso até na sequência do 16 de março, que era um dos elementos principais, os meus elementos principais na estrutura da ligação, que era o Pital. Um grande abraço, não sei o quê e tal, e diz-me ele prestava serviço nos serviços mecanográficos. E diz-me ele, vou regressar aos mecanográficos. Isto no dia 29. E eu olho para ele e digo, porquê? Queres regressar? Não. Mas és lá necessário? Não. Então, preferes ficar aqui? Sim. Então, porquê que regressas aos mecanográficos? Porque o Bruno era o homem de mão do espino, o Bruno me mandou regressar. E eu ia para dizer qualquer coisa, abre-se a porta, uma porta que vinha do resto de chão, uma escada de madeira interior, abre-se a porta e quem é que aparece? O Bruno. E o meu cumprimento ao Bruno foi, olho para ele e mando-lhe um berro e digo, quem és tu para mandar o Peter Alves embora daqui? Epá, tu não queres que eu vá? Não vai, espera lá, ele não vai. Bem, com certeza que não vai. Bem, sai, digo assim, vocês vão estar organizados? Como é que estão organizados aqui? Aí uma sala que tem
o Coronel Vasco Gonçalves, como é coronel, pá, ele deve saber, ele é que deve estar a coordenar isso, fala com ele. Onde é que é a sala? É ali. Lá. Abre a porta, um grande abraço e não sei o quê, e digo ao Vasco Gonçalves, Coronel, vocês não se esqueceram que existe. Portanto, o que é preciso, o que é que está previsto para eu agarrar? O que é preciso eu agarrar? E ele olha para mim e diz-me assim, está-me a fazer essa pergunta a mim. Então você é um dos donos disto, você escolhe. E o quê? Escolho? Então, mas não está previsto que cada um de nós vai ter esta missão ou aquela? Não, você escolhe o que quiser. E eu, ai meu Deus, com quem é que eu estou metido? Saio dali, pá, uma cena à sala de operações e eu vejo um major que eu não conhecia, ainda para cima com o símbolo das palmas do Estado-Maior, a mandar vir, nos termos pouco canónicos, a mandar vir com um capitão que eu conhecia perfeitamente e que era do meu evento. Eu digo, mas que é isto? E perguntou ao outro capitão que estava ali, quem é esse gajo? Ele não teve tempo de me responder porque o major deve-me ter visto com um à vontade grande ali. Chega junto de mim e pergunta-me, quem és tu? O que é que tu fazes aqui? Isto na sala de operações. Eu olhei para ele e disse, espera aí, quem faz perguntas sou eu. Quem é que és tu e o que é que fazes aqui? O major ficou assim um bocadinho, que eu era capitão, ele era major. E, sou o major fulano de tal, estou a esfiar a sala de operações. O quê? Tu não me conheces e estás a esfiar a sala de operações. Estás aqui a mais, põe-te na rua. Não sei quem, já na rua à minha frente. Ele saiu, depois mais tarde, como estava no gabinete do Costa Gomes, veio atrás e lá ficou e acabou por chegar a general. Depois, estava ali na sala onde havia os telefones e não sei o quê, está aqui um telefone, está aqui o Corvacho do Porto, quer falar com alguém, quem pode atender, dá cá que eu atendo. Um grande abraço, estás bom, não sei o quê, um abraço, não sei quantos, o pessoal como é que está por aí, não sei o quê. Então o que é que se passa? É só para vos informar que aí o comandante da região decidiu nomear chefe de Estado-Maior da região o Carlos Azeredo. E eu digo assim, eu não conhecia o Carlos Azeredo, porque ele tinha entrado, era espionista, tinha entrado na conspiração já depois de ele ter ido para os Açores. Teve um papel razoável no 25 de Abril no Porto, apesar de ter sido o gajo que deixou fugir os pitos. Mandou soltar os pitos e os pitos fugiram. Mas, portanto, eu não sabia nada disso. E digo, mas quem é o Carlos Azeredo? Um tenente-coronel, não sei o quê e tal. Está bem, pronto. Os juízes querem nomeá-lo, mas vocês concordam com isso? Vocês eram a estrutura do MFA, que eu tinha coordenado até ali. Não, a malta não concorda. Não. Então quem é que a malta acha que deve ser nomeado? E há assim uma hesitação do outro lado e diz-me o Coroeiro. Bem, o pessoal acha que deve ser o nomeado para chefe de Estado-Maior da Região Militar de Lisboa, do Porto. Então estás nomeado. Mas não sei o quê, acabou a discussão, estás nomeado, e dizia que fui eu que nomeei e portanto estás nomeado. Mas nem que o Azeredo lá foi chatear a cabeça aos madeirenses, porque ele depois foi mandado para a Madeira. Portanto, é uma situação que depois à tarde se remata com o seguinte, eu nesse dia começo a receber informações, contactos de capitães que me vêm fazer queixas e as queixas assentam fundamentalmente numa coisa. O capitão serviu para comandar a força, para fazer a operação e depois era pouco porque a força era de nível de comando do oficial superior que tinha que ser nomeado um major ou um tenente-coronel. E os finalistas começaram a fazer isso. E a mim caíram várias dessas queixas em cima. Logo a cena que se tinha passado na Pontinha, no dia 25, na noite 25 de Abril, em que, quando o Bruno chegou, já não foi na noite, na tarde do dia 25, quando o Bruno chegou, o Spirman, o Bruno disse e informaram-me do que se tinha passado. Pessoal, quero-vos dizer que acabou a bagunçada, porque agora temos cá um general.
E eu disse ao hotel, epá, mas o Bruno disse isso e tu não puseste o Bruno em sentido e não mandaste calar imediatamente. Epá, o gajo estava com o chefe, epá, o Bruno refilava, mandava-lhe uma mão ao colarinho, outra mão aos fundinhos e ia tirar para a porta fora. Epá, mas o gajo estava a armar à frente do velho, que era como eles chamavam aos firmas. Epá, o velho reclamava, mão no colarinho, mão nos fundinhos e a porta fora. Então tu estás a comandar a força que está no terreno. És tu que estás a comandar. E permites uma ação dessas. E é quando o hotel me diz, não, pá, eu para mim já fiz aquilo que acho que tinha que fazer. A minha ambição agora é voltar para professor na Academia Militar. E eu olhei para ele e disse, mas ouve lá, mas tu estás convencido, a malta não gosta que eu diga isso, mas disse na altura, tu estás convencido que o que fizeste até agora custou alguma coisa? O que fizemos até agora não custou nada. Foi uma brincadeira. O pior está para vir. Agora é que vamos ter problemas graves. Ah não, pá, a minha missão era essa e agora quero regressar para professor na Academia. O pessoal costumava-me dizer, depois de muitas vezes, quando recordávamos isso, vê-se ter ou deixado de voltar para professor da Academia Militar. Eu acho que fiz bem em não ter deixado de sair, mas pronto. É assim, inicialmente, o problema da guerra tem importância fundamental. O cansaço, tudo isso, tem uma importância fundamental. Ao longo dos tempos, ao fazer a guerra, nós percebemos, como eu digo, abrimos os olhos, percebemos qual é a situação que existe no país. E quando nós começamos a defender que a guerra tem que ter uma solução política, como aliás todas as guerras, não há guerra que seja a solução militar só uma vez, Nagasaki e Hiroshima. E portanto parece que não é essa que nós queremos. Portanto, a solução tem que ser sempre política. Quando nós começámos a defender que a solução tinha que ser política e vimos que os dirigentes olhavam para a guerra como o fim a si próprio, a guerra auto-justificava-se e defendiam a solução militar, não era a solução política, nós começámos a abrir os olhos para a situação que se vivia em Portugal. Por outro lado, a guerra obrigava-nos a confrontar com duas realidades, que era a realidade local das populações nas colónias. Nós víamos a situação de exploração miserável que existia e que ia contra os princípios mais sãs do pessoal, quer a realidade que se vivia aqui na retaguarda, onde lá na guerra os problemas da retaguarda se refletiam fundamentalmente nos soldados do serviço militar obrigatório, que uns eram pais de família, outros eram garantia de sobrevivência das famílias, etc, etc. E, portanto, nós percebemos que um regime que impunha a guerra como solução em si era um regime ilegítimo. E, portanto, e para terminar a guerra, que foi, não contesto, foi a razão principal de nos abrir os olhos, é preciso terminar a guerra e encontrar uma solução política, isso só podia ser feito se houvesse mudança de regime. E, portanto, a conspiração, eu costumo dizer que a conspiração, nós tivemos uma atividade, e, enfim, sou um bocadinho suspeito porque estive na base da definição disso, nós tivemos uma atividade que foi, quando começámos a conspiração em Alcácer, no dia 9 de setembro, nós erguemos uma bandeira que foi recuperação do prestígio das Forças Armadas junto à população. Depois, a pergunta foi, está bem, mas como é que nós fazemos isso? E porquê é que a população não gosta de nós? Nós até vamos à guerra, pá. E se ficamos a ir à guerra e a população não gosta de nós? E a resposta foi fácil. Eu acho que já disse isso da outra vez. Mas, portanto, eu direi que o querer fazer o 25 de Abril tem as duas componentes. Tem o pano de fundo de terminar a guerra, encontrar uma solução política, mas percebemos perfeitamente que só derrubando a ditadura
e criando uma situação de democracia que se terminava a guerra. Eu na guerra tive uma situação concreta que eu descrevo no livro No Regresso Venham Todos, que foi o clique que me fez abrir os olhos. Que foi, a certa altura, eu descubro uma rede subversiva de informações dentro da população e dentro da milícia, que eram guineenses que trabalhavam connosco numa espécie de corpo paramilitar, digamos assim, que sabiam de si, de guias, mas combatiam também ao norte. Eu estava o meu quartel era cerca de 800 metros, em linha reta, da fronteira com o Senegal. Nós não fazíamos a operação que fôssemos para o mato, que os gajos não mandassem alguém ao Senegal informar para onde é que nós tínhamos ido. E eu descobri essa rede 15 dias depois do chefe da rede, que eu descobri que era o chefe da rede, o milícia chamado Bori, ter morrido ao meu lado numa emboscada. Nós sofremos. Sofri uma emboscada, ele estava ao meu lado, morreram mais 2 milícias, mais um milícia e um carregador. E eu, quando descubro isso, eu digo, esta guerra não é minha, nós estamos aqui a mais, mas que raio de situação é esta, em que um tipo se coloca numa posição que é morto pelos próprios companheiros? Uma emboscada que o PSGC fez, com quem o gajo estava ligado, e ele morre. Que raio de situação é essa? Isto, eu é que estou aqui a mais, nós é que estamos aqui a mais, e portanto, eu decretei, eu não faço mais ações ofensivas. E assumi isso publicamente, oficialmente. A partir de agora, estava aí, portanto, 10, 11 meses, faltavam, portanto, cerca de um ano para acabar a comissão, estava a meio da comissão, eu digo, a partir de agora não faço mais ações ofensivas. Vou ficar aqui, vou fazer ações defensivas, ofensivas não faço mais. Depois, as circunstâncias obrigaram-me ainda a ter que fazer uma ação ofensiva, foi a última, a que pusemos o nome de Última Vendetta, porque era a última vendetta do Espírito contra o meu batalhão, não era de nós contra o PSGC, era do Espírito contra o meu batalhão. Portanto, esse espírito de que eu costumo resumir a minha vinda da guerra com 3 sentimentos. Eles podem ser relativamente contraditórios, mas os 3 sentimentos eu senti-os profundamente. O primeiro era um sentimento de realização. Eu tinha-me questionado a mim próprio como é que eu me vou comportar na guerra, eu vou ter medo ou não vou ter medo, todo homem tem medo e, portanto, eu vou ser confrontado com situações de medo, como é que me vou comportar quando for confrontado com isso. Vinha sentido realizado porque eu tinha tido, com base em muita sorte, mas a sorte também se procura, como dizia um alfeso meu quando eu dizia que estamos com sorte, eu tinha tido resultados positivos no primeiro ano que fiz a guerra a sério, resultados positivos como nenhuma outra força militar tinha tido em toda a guerra colonial. Tinha tido a sorte de participar numa operação que apanhei 24 toneladas de material. Estavam em 2 arrecadações que eu descobri. Eu, quer dizer, as minhas forças, eu não estava lá, fui lá depois dar apoio ao meu pessoal que estava no terreno, mas tivemos essa sorte. Tinha tido vários repontos, quer de ataques ao quartel, quer de emboscadas, nessa onde morreu os 2 indivíduos. E eu tinha sentido que tinha reagido bem, que era a questão do medo, que era a questão dos resultados operacionais. Portanto, vinha realizado, sentia-me realizado e a pensar que como militar não sou assim tão mau como isso. Portanto, por outro lado, outro sentimento que eu trazia era um sentimento de revolta. Eu vinha profundamente revoltado. Porquê? Porque ao abrir os olhos eu tinha percebido que estava a ser instrumentalizado, estava a ser utilizado por um regime de ditadura, um regime ilegítimo, para fazer uma guerra que servia para manter esse regime, fazer uma guerra injusta, sem sentido, e portanto que eu vinha revoltado. Porque
percebi isso. E depois vinha o terceiro sentimento, era o decidido. Eu vinha absolutamente decidido a duas coisas. A primeira era, a guerra não volta. Os militares do quadro permanente faziam 2 anos na guerra, vinham aqui, estavam cá 1 ano, voltavam mais 2 anos para a guerra e andavam nisso. E havia indivíduos que chegaram à 5ª Comissão. Portanto, 10 anos lá fora na guerra e durante isso. E, portanto, eu disse, eu à guerra não volto. Vou tentar sair de tropa, passar a disponibilidade. Se não conseguir sair da tropa, se não me deixarem sair, que era aquilo que faziam normalmente, eu vou desertar. E vinha absolutamente decidido a desertar. E depois vinha também decidido a uma coisa, enquanto não desertar, e cá estiver, se tiver oportunidade, vou aproveitar a minha condição de militar para dar ao piparote nestes gajos. E aí tive sorte, pronto, consegui. Quando eu andava a pensar sair da tropa, eu tirei um curso de aplicação de seguros de vida. Foi um estágio, foi um curso, quer dizer, 8 dias. Eu digo que eu preciso arranjar um meio de vida, pá. Se não me obrigarem a desertar, e fui tirar um curso à UAP, que era uma companhia de seguros francesa que existia ali no Marquês de Pombal. Fui lá tirar o curso. Por acaso, ajudou-me, porque encontrei pessoas, todas quase do contra, os professores e não sei o quê, eram do MDP. Isso foi um amigo meu, Carlos Clemente, militar, e que tinha uma amiga que era a Manuela, acho que era a Manuela Mendonça, que era lá gestora, ia haver um curso e eu apareci, um capitão no meio de jovens. Epá, foi o melhor do curso, mas eu já tinha uma experiência que a maior parte dos jovens que iam tirar os cursos não tinham. Fiz 2 cursos de seguros de vida ainda, portanto, no pouco tempo fiz 2 seguros de vida. E os seguros de vida, não sei se sabem, aquilo, portanto, quem faz o seguro vai pagando todo o ano. E, portanto, o agente vai formando uma cadeia e o vencimento pode ser muito grande se conseguir fazer muitos seguros, porque depois todos os anos vai pingando. Eu fiz 2 seguros de vida, estava a constituir a minha carteira, digamos assim, disso. Veio o 25 de Abril, depois fizeram um almoço lá à malta dos seguros para confraternizar e diz-me a Manuela, Vasco, nós temos lá 2 prémios para lhe entregar. Entreguem isso a uma instituição qualquer, porque eu não vou fazer mais seguros de vida e não vou entregar isso a uma instituição. E, portanto, nem sequer recebi. Portanto, o que é que eu seria? Não sei, não faço a mínima ideia o que é que seria sem um 25 de Abril. Eu, aos jovens que não viveram o 25 de Abril, eu costumo dizer o seguinte: para perceber o que foi o 25 de Abril, é preciso responder primeiro à pergunta porquê é que se fez o 25 de Abril. Que situação existia em Portugal que legitimou uma ação como foi a do 25 de Abril. E, portanto, perguntem aos avós como era o país antes do 25 de Abril. A pobreza, a incultura, a repressão, a proibição de... Eu lembro que à saída do liceu nós ficávamos no passeio a conversar e vinha logo o polícia, não podem estar aqui em grupos, e nós gozávamos com os polícias e dizíamos, já sabemos, grupos de mais do que um são proibidos, não é? Pronto. Portanto, a ausência de direitos das mulheres, que é aquilo que eu costumo dizer, se alguém ganhou com o 25 de Abril, foram as mulheres, mas isso é natural, porque era quem tinha menos direitos. Havia, apesar da situação, em alguns casos já ter sido ultrapassada, porque eu penso que já não estava no Código Penal que o marido enganado podia matar a mulher e o amante. Eu perguntava, então, e ela pode matar o marido se ele a trair? Não, isso não. E, portanto, a possibilidade do marido abrir a correspondência da mulher, ou a mulher ter
sair para o estrangeiro, ou o pai ou o marido tinha que autorizar, não podia levar um filho menor se o marido não autorizasse. Portanto, para além do atraso de vida impressionante que existia na população. Portanto, a cultura... O meu pai, por exemplo, o meu pai, que foi uma pessoa que subiu de baixo e atingiu um estatuto que eu considero de classe média razoável, era comerciante, começou a construir muros na Serra da Estrela, como ajudante de pedreiro, que eram os irmãos deles que eram pedreiros. Tinha a terceira classe. Sabia ler mal, sabia escrever mal, mas o princípio era, basta saber ler e escrever o nome para... Pronto. Era de facto uma diferença de país que é absolutamente impensável. E portanto eu aos jovens digo, e há sempre uma pergunta que eu faço aos jovens e gostaria de terminar com isso. Perguntem a vocês próprios se vocês aceitariam viver num país onde não houvesse liberdades. Perguntem. E os jovens normalmente reagem, está a brincar. Pois, mas o problema é que o Péricles diz que, sendo o objetivo final do homem, do ser humano, atingir a felicidade na vida, que é aquilo que nós queremos todos, é ser felizes, a felicidade sem liberdade é impossível. Para haver felicidade tem que haver liberdade. Mas ele depois também escreveu na altura, uns bons anos antes de Cristo. Mas para atingir a liberdade e a manter é preciso coragem. Tem que haver coragem. E, portanto, as pessoas e os jovens têm que ter a noção de que há sempre alguém que quer tirar-lhes a liberdade, para ficar com ela só para eles. Nós vemos hoje aí no mundo inteiro a inclusão de políticas extremistas que, claramente, se chegarem ao poder é para cortar as liberdades dos outros. Estamos a ver o Trump a dizer que eleições acabaram nos Estados Unidos, a dele foi a última, e depois a fazer as maneiras que anda a fazer. Portanto, é preciso ter coragem para manter a liberdade. E por isso, lutem pela vossa liberdade, os jovens, porque o mundo é dos jovens, e eles é que têm que ser capazes de lutar e de manter a liberdade.